Diga assim: eu tenho uma palavra. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são uma bênção, viu? Maravilhosos. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço que você nos suporte aí mais um pouco. A gente tem uma instalação de ar-condicionado para melhorar o ambiente aqui, mas a gente não conseguiu fazer a tempo. Então eu peço que você nos suporte esses dias aí. Mas o que é mais importante, a palavra, você vai receber hoje. E vai sair cheio, com seu coração cheio e transbordante para um ano novo abençoado, em nome de Jesus. 2026 chegando. Eu falei algumas coisas bem legais hoje pela manhã. Eu acho que eu falei coisas boas, não sei. Algumas pessoas não gostaram, ficaram chateadas, né? Porque algumas coisas a gente acaba expondo. O Guinho tá ali, é o Guinho e a Amanda, que beleza, estão ali. Glória a Deus. Mas a gente tem que falar aquilo que tem que ser falado, amém? Eu acredito que Deus tem o melhor lugar para você. E Deus tem caminhos altaneiros. E Deus tem uma expectativa que você complete a vontade dele. E todas as vezes que a gente termina um ciclo e a gente começa um outro ciclo, a gente precisa nos preparar. A gente precisa perceber o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Porque de fato e de verdade, Ele tem boas e maravilhosas direções para a vida de cada um de vocês. Deus tem direção para a minha vida. Diga assim. Diga com vontade, diga assim: Deus tem direções para a minha vida. Amém? Deus tem direções. Ele não quer deixar você de qualquer forma, mas Ele tem direções para você. Amém, meus queridos? Então, se a gente pudesse fazer uma pergunta, né? Se a gente pudesse fazer uma projeção, a gente pudesse se olhar no futuro. Se você pudesse se olhar no dia 31 de dezembro de 2026. Se você pudesse se olhar, né? Daqui a um ano, onde você estaria? Você estaria aqui na igreja? Não sei se a gente vai estar fazendo culto no dia 31. Acredito que não, que a gente nunca fez. Mesmo porque o povo não vem, né? No dia 31. O povo vai estar com a família. Eu acho que é justo estar com a família, não há problema nenhum. Mas se você pudesse fazer uma projeção de onde você estaria daqui a um ano, onde você estaria? Mas o mais importante é não o lugar físico onde nós vamos estar, mas quando a gente fala o nosso lugar, onde a gente vai estar, se refere ao nosso lugar em Deus. Você vai estar em Deus, a sua fé vai ter aumentado, você vai ter crescido na palavra, essas questões que precisa vir ao seu coração. Você sabia que é importante você conhecer a Deus? Porque tem gente que fala que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. E o profeta, ele declarou assim, ele fez uma declaração tão clara, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é possível não conhecer o Senhor. Mas também é possível você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você conheça Ele cada vez mais. Agora, uma pergunta que eu faço, uma pergunta retórica. A pergunta retórica é quando você só recebe, você não precisa responder, tá bom? Só para pensar. Será que nós seremos verdadeiramente conhecidos de Deus? Se você pensar no poder de Deus, ele conhece todo mundo. A Bíblia fala que ele chama as estrelas, ele sabe o nome das estrelas. Deus é infinitamente imenso. Ele é grandioso demais. Só que a Bíblia fala num sentido de relacionamento, porque algumas pessoas não querem ter um relacionamento com Deus e não são conhecidas de Deus, pastor Roberto. E olha que interessante, é possível você conhecê-lo, mas é importante também que ele conheça você. E o que eu faço para que ele me conheça? Você precisa entender como Deus funciona, entender como Deus quer que você se relacione com Ele. Nós estamos vivendo um tempo, eu tenho falado aqui várias vezes, um evangelho que prioriza conquistas humanas. Você já viu o evangelho coaching?
que ele fala assim: você é um sucesso. Deus está chorando por você. Não é? Deus vai fazer tudo por você. Deus vai abrir. As pessoas ficam colocando elas mesmas como centro da vida. Mas, na verdade, o centro de tudo que há é o Senhor Jesus. Amém? Diga amém. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. E se Ele é o centro de todas as coisas, a intenção nossa deve ser procurar conhecer, fazer a vontade dEle, todos os dias. Então, procurar as coisas não é uma coisa ruim. Procurar as coisas em Deus, procurar ser abençoado, procurar ter as coisas não é ruim, é algo bom. Mas não deve ser a sua prioridade. A sua prioridade deve ser de conhecer o Senhor. Porque de fato e de verdade, quando você conhecer e saber quem é o seu Senhor, você vai saber que nada vai lhe faltar, nada na sua vida vai faltar, nada vai falhar na sua vida. O homem, a religião, as pessoas, tudo pode falhar, mas Deus nunca vai falhar. Mas você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém, meus irmãos? Somente Deus pode nos saciar por completo. Só Ele que pode nos satisfazer por completo. Tem um texto maravilhoso, quero que coloque na tela, Guilherme, coloque na tela aí, por favor, é o Salmo 81, no verso 10. Salmo 81, verso 10. Se você olhar todo o contexto do Salmo 81, você vai ver Deus argumentando com o povo de Israel, como eles foram duros, apesar de Deus fazer tantos benefícios, eles sempre infiéis foram a Deus. E no Salmo, no verso 10, ele diz assim: eu sou, olha Deus falando para o povo de Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da onde está escrito, irmãos? Da terra do Egito. Aí ele fala: abre bem a boca e te encherei. Ou, exatamente, e a encherei é uma forma arcaica de dizer, né? Eu te encherei a sua boca, tá? Encherei. Então ele está dizendo assim: olha, se eu tirei vocês da terra do Egito, se eu livrei vocês de Faraó, se eu livrei vocês da prisão, vocês precisam continuar confiando em mim. Porque se eu tirei, eu não vou deixar vocês morrerem no deserto. Não faz sentido eu te livrar e deixar você morrer de fome. E ele fala assim: continua crendo em mim. Ele fala assim: abre bem a boca, eu vou encher. A ideia é saciar, não deixar você passar fome, é ter fartura. Você entende isso? Você entende isso? E essa ideia é que os cristãos devem levar e entender nas suas vidas, que Deus nunca vai te abandonar. Era a hora de você dizer amém. Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre vai te prover. Então você precisa aprender a confiar nele. A confiar nele. Se você olhar os outros, não precisa dos outros versículos, mas você vai ver. Põe o próximo versículo, só para os irmãos virem aqui, ó. Ele fala assim: abre bem a boca, eu te encherei. Mas ele diz assim: mas o povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Você percebe? Deus querendo fazer pelo povo e o povo duro de coração. Tem um outro texto, eu só vou citar ele aqui. Deus em relação ao povo de Israel dizendo assim: olha, eu fui como uma galinha. Eu sou como uma galinha querendo juntar meus pintainhos debaixo das asas. Ele se referia a Israel. Mas ele diz assim: mas vocês não quiseram. O povo mais uma vez simplesmente fala assim: não preciso de Deus. E nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, uma geração onde as pessoas falam: não preciso de Deus. Porque elas confiam aonde? Na força do braço. Elas confiam na capacidade de ganhar dinheiro. Elas estão bem, está tudo bem, e elas pensam que nunca vão precisar de Deus. Mas a verdade é que uma hora todos havemos de estar diante de Deus. Uma hora nossa vida vai cessar. Uma hora nós vamos estar diante do autor da vida. Uma hora nós vamos estar diante do grande eu sou, para o acerto de contas. Por isso que você deve confiar nele e entender que Jesus deu
o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero perguntar, quantos de vocês já receberam o Senhor Jesus em seus corações? Faz um sinal com a sua mãozinha, dê um glória a Deus. O que a gente precisa fazer então? Sabendo que Deus é bom, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas, a primeira coisa que a gente precisa devolver a Ele, responder a Deus, é se consagrar. Diga consagração. Diga de novo. O que é consagração? Consagração é se tornar sagrado, não é? Não só você se tornar sagrado, santo a Deus, mas tudo que você faz também tem que ser sagrado. Todos os meus atos de bondade têm que ser atos que glorifiquem o nome de Deus. Está comigo? A gente estava falando hoje pela manhã aqui, não é? O Natal foi tão deturpado. Eu estava até meio... A Sazinha falou que eu estava nervoso. Eu não estava nervoso, eu estava nos meus dias mais calmos. E num dos meus dias mais calmos, as pessoas acharam, né, que eu estava chateado. Não estava, não. É que eu fico, assim, realmente triste em perceber que a verdadeira mensagem foi deturpada. O Natal foi deturpado. Os cristãos não... Eu não sei. Ela falou para não falar nada. Por favor. Ela fez aí na mãozinha para mim agora. Não, tá bom, não vou falar nada hoje. Só um pouquinho. Desculpa aí, vou falar a verdade. Cristão não deveria ter Papai Noel em casa. Porque Papai Noel é uma referência ao Papa. Nada contra o Papa. Nada contra o Papa. Mas Jesus, ele é o quê? A figura essencial do Natal. E não Papai Noel. Vocês entendem isso? A gente deveria, ainda que a gente brinque, a gente fale, a gente põe um gorrinho do Papai Noel, eu nem acho ruim. Mas a gente deveria perceber o quê? A figura principal é Jesus. E eu lembro de algumas pessoas, é interessante, a gente fica tão movido e comovido com esse tempo, que às vezes a gente até esquece de citar o nome de Jesus. Mas a gente fala no bom velhinho. Então, consagrar-se é tornar santo, é se tornar santo, e todos os meus atos também, eles precisam o quê? Serem santos. Amém? Está comigo? Está comigo? Eu devo ser consagrado e não me contaminar com os pecados do mundo, com a concupiscência que há no mundo. Porque eu estou me consagrando, eu me coloco numa posição que Deus deseja que eu fique. Um outro ponto de resposta que eu devo dar a Deus é a dedicação. Eu preciso me dedicar a Deus. Eu preciso ser exclusivo de Deus. Eu preciso dizer assim, eu sou de Deus e de mais ninguém. Só Ele é meu dono, amém? A gente precisa pensar, a gente precisa resgatar esses valores, tá certo, irmãos? Outro ponto que a gente pensa é na purificação. E o processo de purificação, ele se dá com o fogo. Pastor, a gente vai ter que se queimar? Não. Existe um fogo santificador, que é o fogo do Espírito Santo. Ele em nós, o trabalhar do Espírito Santo em cada vida, vai nos purificar todos os dias. Amém? E por último, apartar-se ou se afastar. Apartar também serve, ou se afastar de toda a aparência do mal, ou do mal, ou daquilo que se refere ao mal. Nós não devemos ser associados em nenhum momento àquilo que é ruim, mas pelo contrário, somente aquilo que glorifica a Deus. Em nome de Jesus, diga amém, meus irmãos. Então, a santificação, ela foi uma exigência de Deus para os filhos. Ele diz assim, eu vou trabalhar na vida de vocês. Eu vou trabalhar, só que vocês também têm que se colocar disponível para que a minha obra possa fazer esse trabalho de santificação. Amém? Santificação hoje. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Ele nos santifica. Mas a Bíblia nos chama de cooperadores. Significa que eu preciso cooperar com a obra que ele está fazendo na minha vida. Amém?
Quem está entendendo? Se Deus começa a fazer algo na minha vida, ou pedir que eu faça algo, eu preciso fazer, eu preciso colaborar, porque não adianta ter somente o desejo, mas eu preciso colocar a minha vida em serviço em favor de Jesus. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz assim, por exemplo, lá em Hebreus, ele diz assim, ó, se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, o que ele diz? Não endureça o seu coração. Como os pais no deserto, os pais de vocês lá no deserto fizeram. Ele está dizendo assim, então quando você percebe o toque do Espírito Santo, não endureça o coração, mas pelo contrário, deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Eu acredito que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos numa oportunidade maravilhosa para Deus fazer grandes coisas na nossa vida. Há uns dias atrás aqui eu preguei o seguinte, que em Deus nós faremos proezas. Diga assim, em Deus eu farei proezas. Amém? Porque quando eu me coloco diante dele, ele está dizendo assim, você tem um potencial maravilhoso. Eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. Eu vou tirar você de uma situação que você acha que não é mais frutífera, mas eu vou fazer você prosperar. Então, diante de Deus, nós estamos com uma oportunidade de ouro. De ouro. Por isso que a Bíblia diz, se você se sente fraco, quem já se sentiu fraco aí? Quem já se sentiu fraco, levanta a mão comigo, glória a Deus. Aí ele diz assim, a Bíblia diz assim, ó, diga ao fraco. Não é que a fraqueza seja algo que não existe, existe. Mas a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Então você começa a ver que diante de Deus, para que Ele possa fazer coisas boas, eu preciso mudar até o meu falar. Eu não posso mais falar de forma negativa. E o texto continua, se você se sente pobre, incapaz, ele diz assim, diga ao pobre, eu sou rico. Pastor, não tenho nada. Tem sim, em Deus você tem. E se o velho se sente velho, incapaz, sem força, o que ele diz? A Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Então em Deus eu vou fazer proezas, você vai fazer proezas, porque quando estamos diante dele, nós estamos diante de uma oportunidade para ele nos marcar para a vida. Ele pode fazer grandes coisas. Deus, ele pode fazer tantas maravilhas, tantas coisas na sua vida. Mas ele precisa que você comece hoje um tempo de preparo. O tempo de preparo começa na disposição em apresentar-se a Deus, em dizer, Deus pode me usar para o que o Senhor quiser, pode me usar. Esse ano eu quero não ser só uma bênção para mim mesmo, mas eu quero abençoar as pessoas, pode me usar, pode fazer o que o Senhor quiser através da minha vida. Então eu preciso me apresentar diante dele. Eu preciso também, como eu disse, mudar o meu linguajar, não falar mais palavras que causem em mim as crenças limitantes. Eu falei hoje pela manhã, se nós queremos fazer algo para Deus, quem quer trabalhar para Deus aqui? Quem quer fazer algo para Deus aqui? Presta atenção, uma das coisas que você precisa aprender é ter a palavra certa. Nunca mais fale coisas negativas. Se você fala, eu não posso, eu não consigo, se você fala, está difícil, eu falei pela manhã, você manda um comando para o seu cérebro. O seu cérebro ouve assim, opa, está difícil. Ah, não vai dar certo então. Aí você mesmo, sem perceber, você já desanima e você começa a entender que não vai dar certo. Você já viu uma coisa que custa muito caro? Quem já se deparou com alguma coisa que quis comprar e estava muito caro? E você diz assim, muito caro. Alguns falam assim, muita areia para o meu caminhão. Não é para o meu bico, não é que as pessoas falam, não é assim? Mas você deve mandar um comando diferente para o cérebro. Você deve mandar um comando da seguinte maneira, você precisa falar assim, eu não vou comprar agora. Eu vou comprar numa outra oportunidade. Não preciso disso agora, mas no futuro vou conseguir e vou comprar. Amém? Você simplesmente mandou um comando para o seu cérebro não de uma negativa,
mas você falou, deixou o seu cérebro em stand-by. O grande problema é quando você se limita e você diz assim: não dá, não consigo fazer, não está melhorando, não está ajudando, nada está. O que acontece? O cérebro começa a entender todas essas coisas. Então, o Espírito Santo ele está falando a seguinte coisa: quando você ouvir a voz do Senhor, quando ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Ele diz assim: eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Eu vou fazer proezas através da vida de vocês. Só que vocês precisam começar a preparar o coração, a mente e a boca. Amém? O coração é onde se crê. Aqui você traz toda a ideia, todos os projetos, como eu falei. Mas é aqui na boca que você confessa se vai dar certo ou não. Você pode até ser otimista, mas se você fala errado, as coisas não vão andar para você. Você precisa falar assim: já deu certo, já está acontecendo. Amém? Por isso que a gente brinca aqui, né? A gente brinca não, a gente fala sério aqui na igreja. Quando as pessoas vão apresentar alguma coisa, uma inscrição em algum evento, e a gente fala o preço, aí todo o povo fala, né? Nossa, que barato, né? Porque a gente aprendeu a entender que uma confissão tão simples como essa deixa as coisas, deixa o teu cérebro com vontade, né? O cérebro fica com vontade de trabalhar. Fala: nossa, é barato, então eu vou conquistar. Agora, se você manda um comando para o seu cérebro: está muito difícil, está muito caro, as coisas não andam. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, mas você precisa aprender a confessar, a falar as coisas certas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem já ouviu falar aqui que alguns pássaros voam em formato de V? Existem bandos de pássaros. Eu marquei alguns nomes aqui: cisnes, gansos, gruas. Grua, eu não sei, nem sabia que era uma ave. Grua, né, Tati? Você que é arquiteta, grua é aquele negócio, né? Construção, né? Mas diz que tem uma ave assim: cisne, ganso, grua, pelicano e flamingo. Eles voam de forma apertada, em forma de V. Não sei se você já viu. Eles fazem um voo nesse formato. Se você tiver a oportunidade, o privilégio de ver uma revoada, né, de pássaros voando, eles vão estar nessa forma de V. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Segundo alguns cientistas, essa formação de V ajuda os pássaros a conservar a energia. Olha que legal. Já que cada um voa ligeiramente à frente do outro, proporcionando o que? Menos resistência do vento. Tá certo? Pastor, por que você está falando de pássaros agora? Por que você está falando no formato V? Porque nós vamos precisar entender que a nossa jornada é como um caminho que Deus nos propõe. E Deus não propõe para nós um caminho sozinhos. Ele propõe um caminho com pessoas. E as pessoas, se a gente tirar o melhor proveito das pessoas, elas vão ser o quê? Aquelas que vão te ajudar, aquelas que vão te promover, aquelas que vão facilitar a sua vida. E claro, você precisa ser aquela que vai ajudar as pessoas também. Você precisa devolver isso. Então é um tempo de a gente se ajudar. É um tempo de você ajudar. Não é um tempo mais de você ficar longe das pessoas, mas é um tempo de você ajudar o seu irmão, a sua esposa, o seu parente, o seu amigo. Ajudar aquele parente distante. Talvez seja um momento de a gente entender que uma atividade mútua, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a gente comece a carregar os fardos uns dos outros, como Jesus Cristo falou. É um tempo de a gente se proteger mutuamente. É um tempo de a gente proteger as costas do outro. Como que a gente faz isso? Não deixando falar mal das pessoas. Não é isso? Abençoando. É um tempo de a gente abençoar os nossos líderes, os nossos pastores. É um tempo de a gente proteger os nossos familiares. É um tempo de a gente procurar fazer mais coisas juntos. Um dia a gente não vai mais estar aqui.
A melhor coisa que a gente tem hoje é para aproveitar esse tempo abençoado. E talvez esse formato de voar em V faça a gente chegar muito mais longe. A Bíblia fala em relação a um casal e uma família. Um cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Quando existem só um, a Bíblia fala que existe menos paga. Se existem 2, os 2 trabalham melhor. Se um cai, o outro se levanta. Mas a gente pode transportar isso também para a ideia da família. Porque a família, ela começa a cobrir uns aos outros, abençoar uns aos outros. E quando a gente entende isso e não se afasta, a gente começa a perceber que a bênção de viver em família, a bênção de abençoar uns aos outros, vai fazer com que a gente chegue muito mais longe. A gente consiga ir muito mais além dos nossos planos. Ainda falando sobre a formação em V dos pássaros. Quando a gente caminha juntos, a gente faz com que o nosso coração se abra para as pessoas. Eu sei que às vezes a gente não gosta de abrir o coração para muitas pessoas, mas quando a gente caminha por perto, ou perto de pessoas, sabe o que acontece? Talvez você encontre um amigo. E a Bíblia diz, aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Talvez aquele amigo faça você, ele extraia de você o melhor. Ele faça você andar. Talvez ele faça você encontrar a sua melhor versão, como a gente costuma falar aqui. Então a gente entende que caminhar sozinho, talvez a gente chegasse até mais rápido. Mas quando a gente caminha em 2 ou mais, a gente vai mais longe. Por quê, pastor? Porque quando um tiver fraco, um vai ajudar o outro. Amém? Você percebe, a gente muitas vezes fala de velocidade. Mas eu acredito que Deus está muito mais interessado na distância que a gente vai percorrer. Porque é lá que nós vamos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, ainda falando na formação V dos pássaros. Eles batem, olha que interessante, os pássaros da frente, eles batem as asas. E com a resistência do ar e o calor que é passado de pássaro para pássaro, existe como que algo que sustenta eles. Existe algo que sustenta por causa da formação e por causa do bater das asas. Estudou-se e confirmou-se que até a frequência cardíaca dos pássaros ela baixa um pouco. Eles acabam gastando menos energia quando voam juntos. Olha que coisa boa. Significa que se você estiver gastando muita energia, talvez você esteja fazendo as coisas sozinho. Talvez seja o momento de dividir tarefa com alguém. Talvez seja o momento de alguém ajudar você a fazer algo. Talvez seja o momento de alguém caminhar junto com você ou bater as asas junto com você, porque certamente você vai entrar numa frequência muito melhor, uma frequência de viver, talvez não tão cansado, mas talvez mais energizado. Eu acredito que Deus nos chamou para caminharmos juntos. Quando a gente fala no aspecto de igreja, quando a gente fala na irmandade, quando a gente fala numa fraternidade, a gente pode entender que Deus, Ele nos colocou como irmãos. Por quê? Nós vamos tirar o melhor proveito um do outro. A igreja vai ser mais forte, a igreja vai ser mais unida, a igreja vai ser mais poderosa em oração. Nós vamos conseguir alcançar tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém, meus irmãos? Você está comigo ainda? Eu posso pregar mais 1 hora? Fala assim, não. Fala assim, eu não aguento. Ninguém aguenta mais 1 hora. Nós precisamos parar cedo aqui, porque está quente. Nós vamos parar. Mas eu quero que você só entenda algo aqui que o pastor vai terminar para falar, para você guardar no seu coração. Quando Deus nos coloca para vivermos numa comunidade, significa que Ele tem planos poderosos para a comunidade.
significa que Deus quer que a gente alcance grandes feitos. Diga assim: em Deus eu faço proezas. Não diga mais em Deus eu farei proezas, mas diga assim: em Deus eu faço proezas. Agora eu quero que você pense assim: em Deus e com os meus irmãos, nós faremos proezas muito maiores do que se fizéssemos sozinhos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Por favor, me ajude aí. Se tiver alguém do seu lado, fala assim: vamos caminhar juntos. Você me ajuda? Fala assim: eu posso aliviar um pouco a sua carga. Eu posso aliviar um pouco o seu trabalho. Eu posso te ajudar a ser mais produtivo. Por que a gente não pergunta muitas vezes: o que você está precisando, né? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso fazer algo por você? Quando a gente entender isso, nós vamos perceber o que está escrito lá em Atos. Não precisa abrir, só vou terminar com isso. Eu quero que você lembre. A Bíblia diz que na igreja primitiva, os cristãos, eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, olha só. Eles dividiam os seus bens. A Bíblia fala de forma que não havia necessitados entre eles. Você já imaginou isso? Que coisa boa. A gente viver ou restaurar a ideia da sinergia. Qual que é a ideia da sinergia? É da igreja de Atos que eles viviam uma sinergia. Porque sozinhos eles não eram muito produtivos. Mas o negócio era tão forte, tão poderoso. O mecanismo, por assim dizer, não é? Ele funcionava de um jeito tão maravilhoso que a Bíblia diz que Deus ia acrescentando no meio deles aqueles que iriam sendo salvos. Você imaginou que interessante? Uma igreja funcionando. A gente está falando, volta no começo, só para você não perder o fio da meada. A gente está falando de um projeto, sim? Sim? Projetos para 2026, sim? Projetos juntos. Eu quero fazer uma pergunta: com quem eu posso contar da igreja aqui para 2026? Eu não sei. Se você tiver ido embora, já vem aqui que a gente já te despede, né? Eu já despedi algumas pessoas hoje pela manhã que eles foram embora, que tinham outros projetos para a vida deles. Mas se você está aqui, é que você vai ser abençoado aqui, vai ser usado aqui. Amém? Mas quando a gente pensa em trabalhar juntos, a gente pode entender esse mecanismo, esse corpo vivo que é Jesus Cristo em nós. Ele vai fazer com que a gente comece a produzir. E o que a gente precisa produzir? A gente precisa produzir almas para o reino. Ganhar mais almas, mais vidas para o reino. Amém? Então você precisa perceber que se Deus te chamou para esse corpo, Ele está te dando uma ideia de pertencimento. Você pertence a esse lugar. É aqui que você vai frutificar. É aqui que Deus vai realizar os teus sonhos. É aqui que Deus vai fazer de você uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher. É aqui que Deus vai fazer você produzir para a glória de Deus. E o povo que vivia em Atos, diz o texto, eles dividiam os seus bens de forma que não havia necessitados entre eles. E Deus acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Parece que havia uma energia tão divina naquele lugar, tão divina, que não era nada forçado. Ou seja, cada um fazia a sua parte. Cada um percebia: eu tenho algo para fazer. Eu tenho uma missão a ser cumprida. E se eu deixar de fazer a minha missão, o corpo vai sofrer. Que isso sirva de lição para você. E que Deus possa falar ao seu coração. E você entender que Deus tem um lugar para você aqui. E Deus tem uma função para você aqui. E se você deixar de fazer, talvez o corpo todo sinta. Mas quando você entender e mergulhar e fazer, você vai entender que a gente pode chegar a lugares onde nem chegamos ainda. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Venham cantar, meninos. Venham cantar, glória a Deus. Podem vir. Eu quero cantar a música que eu quero. Pode ser? Eu posso escolher uma música? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Posso escolher?
Eu queria que você, nesse último momento, depois a Sá vai terminar aqui, mas eu queria que você, eu vou orar por você antes da gente cantar, eu queria que você colocasse diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos. Pela manhã eu falei em 4 aspectos importantes. Eu falei de expectativa, que a gente tem que ter em Deus. Alguém lembra? Depois da expectativa, o que vem? Vem os sonhos que a gente tem em Deus. Depois dos sonhos tem o quê? Os projetos. E depois dos projetos tem o quê? As realizações. Eu vou falar de novo, porque isso é muito rico e você deve guardar. A expectativa é quando você faz uma compra. Já fez uma compra na Shopee, na Shein? Eu sei que vocês já fizeram. No Mercado Livre, não é? E é interessante que você compra, você tem certeza que vai chegar, não é? Tem certeza. Aí você vê lá, às vezes você fica tão ansioso que você fica acompanhando, né? Aí eu estou fazendo merchan aqui dessas marcas, depois você não sobe o vídeo não, tá? Aí a empresa fala assim, a sua encomenda já foi despachada. Você vai receber hoje. Fica todo alegre, né? Daqui a pouquinho, alguém na sua porta chega e fala, entrega! Né? E fala seu nome, aí você fala, yes! Não é? Porque você estava numa expectativa de receber. Vai dizer que você não ficou contente com o vestidinho que você comprou na Shein? Vai, irmãs. As irmãs que já compraram vestidinho na Shein, faz assim, ó, com a mãozinha, só para eu ver. Glória a Deus. Ficou feliz quando recebeu? Estava no número certo? Estava, né? Glória a Deus. Dos meninos, quem já comprou ferramenta no Mercado Livre? Glória a Deus, aleluia. É gostoso, né? Quando chega, né, Renato? A gente chega e fica todo feliz, né? A expectativa. Só que a expectativa humana, ela é uma coisa. Agora, quando eu tenho uma expectativa em Deus, eu preciso começar a entender que agora Ele me leva para um patamar de sonhar coisas muito grandes, muito maravilhosas. Ele começa a falar assim, eu vou te levar a lugares que você nem imagina. Você está terminando, já querendo terminar, aposentar a sua vida, mas eu tenho coisas grandes e maravilhosas para realizar na sua vida. Então Deus começa a colocar uma expectativa no seu coração. E Ele começa até a colocar, depois da expectativa, Ele passa para algo no seu coração que chama os sonhos. Quando você começa a sonhar, significa que Deus colocou um sonho no seu coração. Aleluia. E às vezes você até se assusta com o sonho, porque às vezes você se vê até num lugar que você diz, esse lugar nunca eu irei, nunca será meu, ou esse bem nunca será meu, mas Deus começa a fazer você sonhar, porque Ele está falando assim, coisas grandes eu tenho para você. Não é mais só a expectativa, mas eu estou colocando sonhos na sua vida. Glória a Deus. Mas só que Deus é inteligente, Ele não para aí. Ele não só coloca sonhos para a gente ficar sonhando feito bobos. Depois dos sonhos, Ele começa a instigar dentro de nós projetos. Porque os sonhos só se realizam com os projetos que a gente faz. Não é, Letícia? A Letícia ali, faz um sinalzinho com a mão aí, Letícia. Ela está estudando ali, ela vai ser médica. Logo, logo vai ser. Ela é meia médica já, né? Meia médica. E como que realiza? Como realiza o sonho? O projeto, né? Tem um projeto dos pais para estudar, senão não sai, né? Mas desde pequenininha você já sonhava, você falava assim, eu vou ser médico. Então Deus coloca uma expectativa, um sonho, depois Ele instiga em você um projeto. Olha só, porque o projeto vai fazer com que o sonho se realize. Depois do projeto, o que Ele faz? Ele vai realizar o teu sonho. Amém? Expectativa, sonhos, projetos e realizações. Eu pergunto a você, quem tem um sonho em Deus para 2026? Quem tem colocado diante de Deus alguma vontade, algum desejo? É normal a gente fazer planos. Eu queria que você confiasse. Eu vou orar por você, mas eu queria que você confiasse. Existe uma graça de Deus que está te levando. E Ele vai fazer você realizar todos esses sonhos. Só que Ele vai fazer da maneira que Ele costuma fazer. Qual é a maneira que Ele faz? Infinitamente mais e além.
Você pode ter sonhado de um jeito, mas ele vai fazer infinitamente mais e além. Vou falar de novo, que era para você dar um glória a Deus, um dia glória a Deus até agora. Deus vai fazer infinitamente mais e além. Se você crê, tem que falar. É assim que Deus vai fazer. Mas você não pode parar, então entenda. Existe uma bondade que vai levá-lo até a realização. Mas, por favor, não pare em nenhum desses passos. Porque se você parar, as coisas, a gente começa a ficar frustrado. A gente fala, por que não realizou? Por que não aconteceu? É porque Deus está falando assim. Continua os passos. Deus vai fazer na sua vida. Eu vou orar por você. Vem cá, meu amor. Vem aqui, vamos orar por esse povo. Gloriosa na sua vida. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!